Será que você não está sendo vítima da positividade tóxica desse mundo? Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, venho trazer hoje para vocês uma reflexão sobre positividade tóxica. Você viu na chamadinha que eu te perguntei, será que você não está sendo vítima da positividade tóxica desse mundo? Aí você vai falar assim, Toninho, me parece meio estranho, porque o mundo parece estar cada vez mais pessimista, mais para baixo, mais ruim, as tragédias, as notícias, as desgraças, noticiário, tudo isso só faz enxergar que o mundo tá ruim. Pois é, mas será que a positividade tóxica não tá aí meio que mascarada? Para isso eu vou ter que te explicar o que significa positividade tóxica, e não há exemplo melhor do que minha própria vida, correto? O que é a positividade tóxica? Quando eu falo sobre isso, eu vou visitar um filósofo sul-coreano já mencionado aqui no canal outras vezes, um cara chamado de Byung-Chul Han. E ele diz que a nossa sociedade é povoada ou está povoada de uma positividade onde nós acreditamos que dá para fazer tudo. Ele até traz o lema, yes, we can, ou seja, nós podemos. Nós somos encorajados todos os dias a acreditar positivamente que nós podemos tudo. É só organizar que dá tempo. Então dá para treinar, dá para estudar, dá para trabalhar, dá para ficar rico, dá para ficar com as pessoas da família, dá para ir para a igreja, dá para ser muito bodybuilder, fitness, dá para meditar. E aí a gente começa a pensar o seguinte, dá tempo de tudo na vida. E nós começamos a colocar coisas na nossa agenda, na nossa rotina que vão enchendo o nosso tempo ao ponto de nós não conseguirmos mais ter aquele tempo tranquilo, aquele tempo sem nada, o ócio, onde nós usufruímos da nadificação, ou seja, de ficar de boa, sem fazer nada. Então quer dizer que nós somos todos os dias metralhados por esse turbilhão de sim, você pode, sim, você consegue, é só organizar que dá tempo. Quando eu falei que a minha vida é um exemplo de positividade tóxica, não quer dizer daquela positividade que eu brinco com os meus alunos, que eu sou daquelas pessoas que acorda todo dia de manhã, dando bom dia pro sol, acorda assim 5 da manhã feliz, uhul, isso aí é a alegria matinal que algumas pessoas têm. E aí, é claro, eu brinco com eles que isso é positividade tóxica, mas só para fazer uma graça. A positividade tóxica real que eu quero dizer para vocês da minha vida aconteceu comigo agora, no início desse ano. Por quê? Não sei se você sabe, mas nós professores, para conseguir ter um salário legal, a gente trabalha em mais de uma escola. Então nós começamos a montar o nosso horário no final do ano anterior, com as disponibilidades que as escolas vão nos dando. E aí eu fui pegando aula aqui, pegando aula lá e tudo mais, e chegou no começo desse ano, quando o meu horário ficou pronto, as escolas enviaram a nossa grade, eu percebi que eu tinha todas as aulas da manhã, todas as aulas da tarde, e eu estou fazendo faculdade à noite. Ou seja, não teria nem um minuto para mim, nem um minuto para eu ficar de boa, nem um minuto para nadificar, nem um minuto para me organizar. De onde veio a ideia de que eu poderia encaixar todas essas coisas? Dessa positividade tóxica que ficava na cabecinha. Não, Antônio, dá sim. É só colocar aqui, nossa, mas se você sair 10 minutinhos mais cedo aqui, nossa, mas se você almoçar em 15 minutinhos aqui. E eu comecei a encaixotar a minha vida a partir do horário das coisas do trabalho. E não que isso seja ruim, mas nesse momento da minha vida, as minhas prioridades não condiziam com aquilo que eu estava dizendo sim. Ou seja, há uma semana atrás, eu tive que tomar uma decisão difícil logo no início do ano. Pedir para sair de uma das escolas para que eu pudesse ter um tempo livre. E a maioria das pessoas ao meu redor estranhou muito isso. Por quê? Porque com certeza ao sair de um emprego eu tenho uma queda salarial. E as pessoas se espantam e falam, meu Deus, Antônio, e agora? As contas vão fechar? Então, é muito interessante sempre organizar-se para que você possa
priorizar as coisas da sua vida. Obviamente eu vou ter que abrir mão de alguns luxos, obviamente eu vou ter que recalcular alguns gastos, mas a pergunta é, lá em agosto, setembro, quanto eu pagaria para conseguir ter uma manhã mais tranquila? O objetivo de trazer essa reflexão para você é que você pense um pouquinho sobre a prioridade das coisas nas quais você está dizendo sim ou não. Porque no final das contas, esse problemão que eu trouxe para minha vida e que eu estou partilhando com vocês é um problemão de sim ou não. Ou seja, para quais coisas eu disse sim e para quais eu disse não. Porque no final das contas, são essas decisões que nos fazem conseguir respirar um pouco no nosso cotidiano, relembrar os nossos propósitos e fazer dessa maneira com que a nossa vida não seja uma vida vivida em prol dessa gincana do sim, eu posso, cumprir metas, preencher o to-do list e fazer lá com que no final do dia eu tenha sido um grande robozinho cumpridor de metas. Não estou dizendo aqui que você não precisa se organizar. Nesse próprio podcast eu já falei para vocês a importância de construir sonhos e metas. No entanto, existe um limite onde você precisa pausar, refletir e dizer o seguinte: até onde eu posso e até onde eu não posso? Quais são as minhas prioridades? Porque dessa maneira você vai conseguir, sim, ter que escolher e com certeza fazer a melhor escolha. Porque eu tinha de um lado um salário mais legal e a falta de tempo. Do outro, a falta desse salário mais um pouco mais de tempo. E nesse momento da minha vida eu tive que priorizar esse um pouco mais de tempo em detrimento do salário. Prof, mas e aí? Como faz? Como faz que a gente aprende a viver com as escolhas que nós tomamos? Porque nós não podemos ganhar sempre e nós não podemos deixar de perder alguma coisa. No final das contas, aquele lema bem antigo lá do Kierkegaard, a angústia da escolha é justamente essa. Dizer sim para uma coisa implica em dizer não para outra totalidade de fatos e mundos que eu poderia viver. Com certeza eu poderia comprar um celular mais legal com esse dinheiro que eu não vou ganhar, eu poderia comprar talvez um carro, poderia comprar talvez uma casa, poderia comer num restaurante mais interessante, só que aí a pergunta é, nesse momento, a minha prioridade, vale a pena isso? Então eu queria deixar essa reflexão com você, porque o Byung-Chul Han, quando fala sobre essa positividade tóxica, toca em pontos muito importantes para a nossa sociedade, como por exemplo o burnout. As pessoas, de tanto dizer sim, cabe, não, sim, dá, sim, vamos colocar aqui na minha rotina, querem dar conta de fazer tudo, não conseguem dizer não porque não querem viver com essa angústia, e o resultado disso é que elas acabam tendo essa síndrome da exaustão mental, emocional e física por excesso de produtividade. E por que a gente quer isso? Porque todos os dias a gente abre o YouTube, abre o Instagram e a gente vê pessoas produzindo e na nossa cabeça nós internalizamos. Sim, você pode. É só fazer do jeito certo. E aí tem curso para fazer treino do jeito certo, dieta do jeito certo, namoro do jeito certo, casamento do jeito certo, ser filho do jeito certo, tudo do jeito certo. E aí a gente aprende, nós não aprendemos, perdão, a fazer o mais básico, que é escolher. E aí, será que eu estou apto a dizer sim e não? Então, meus queridos e minhas queridas, para a gente encerrar, eu gostaria de te convidar hoje a sentar um pouco e escrever quais são as prioridades que você tem para esse ano, para esse mês, para esse próximo biênio, enfim, escolha um tempo e defina quais são as suas prioridades. E aí pergunte-se se as coisas que você está dizendo sim e não hoje em dia condizem com o que você quer na sua vida. Não estou fazendo com que você se negue ao mundo no qual nós vivemos, mas eu estou fazendo com que você reflita sobre a condição que você escolhe sobre estar nesse mundo em que vivemos. Queridos, beijos, fiquem bem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, é claro, mandar mensagenzinha lá no Instagram pra gente saber se você tá gostando. Comenta aqui embaixo se você tá conseguindo dizer sim ou não do jeito correto. Beijos, beijos, até a próxima semana. Fui!